Paz, queridos. Irmãos, podem tomar assento, eu deixo fazer meus agradecimentos. É uma alegria voltar aqui. Faz um tempinho que eu não vinha na Dejana Jacinta. Fico feliz, agradecido, meu irmão Amós, pelo convite. Queridos, eu queria já que você, para a gente não perder tempo, abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 4. Feliz em ver alguns rostos conhecidos. Nem vou nomear todos, senão vai ser uma lista longa, mas agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Queridos, 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler com você todo o capítulo, tá? Para que a gente possa contextualizar o texto de hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, diz o seguinte. Acompanhe comigo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os quanto amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Amém, meus irmãos. O que lemos foram as últimas palavras do maior evangelista do Novo Testamento após Cristo. Suas últimas palavras antes da morte. E estas últimas palavras foram escritas pouco antes do ano 66, 67 depois de Cristo. Paulo, já um tanto avançado em idade, não tão, mas já com uma certa idade, um senhor, é condenado pela segunda vez. Mas desta vez não é como da primeira, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo. Esta vez, Paulo sabe que não vai sobreviver. Um certo imperador chamado Nero, no ano 64 depois de Cristo, ateia fogo em Roma. Dos 10 bairros de Roma, 4 não pegam fogo direito. 4 sobrevivem, mas os outros são incendiados. Os 4 bairros eram justamente aqueles que tinham a maior concentração de cristãos. Por isso, Nero utiliza desse argumento para começar a perseguir os cristãos, dizendo que eles foram, na verdade, culpados do fogo que pegou em Roma. Ele manda prender a Pedro e Paulo. Ele começa a perseguir com ferrenhez, com ousadia, todos os cristãos. Diz que naquele tempo faltou madeira para tanta cruz em que os cristãos eram crucificados. Contudo, o evangelho continuou a ser pregado e continuou crescendo. Paulo, então, é preso nessa segunda vez. E não é acusado mais pelos judeus, como na primeira. Ele agora é acusado pelos próprios romanos, mesmo sendo cidadão romano. Ele é preso em um local chamado prisão mamertina, que ficava abaixo do subsolo em Roma. Era como se fosse um bueiro, um buraco cavado, guardado por soldados com peso nos pés, sofrendo. Não estava mais em uma casa, escrevendo livremente cartas, como na primeira prisão. Paulo
já era tido como um prisioneiro e como um bandido, até mesmo para aqueles que o seguiam. Por isso, Paulo começa a ser blasfemado também nas igrejas. E aí ninguém mais quer saber de Paulo, porque afinal ninguém quer se aliar à reputação de alguém que caiu tanto. Só alguns continuam com Paulo. E Paulo se vê sozinho, tanto nas suas defesas quanto na sua prisão. Lucas, companheiro médico, ainda assiste Paulo. Mas os seus outros amigos precisam ser dispensados para as igrejas, porque muita gente já tinha abandonado Paulo. Estavam em um momento da igreja de muita perseguição e sofrimento. Um momento de clímax da igreja. E aí Paulo se lembra de um jovem pastor que ele tinha mandado pastorear Éfeso, Timóteo. Timóteo que, sendo jovem, teve que enfrentar um monte de presbíteros mais velhos, pastores mais velhos, que não queriam exatamente que ele comandasse a igreja. Ele teve que ter ousadia sendo um jovem tímido. Teve que ter força do Espírito Santo para colocar a casa em ordem em Éfeso, que era uma cidade grande, poderosa, mas muito idólatra. E Paulo aconselha a Timóteo na primeira carta a ser um pastor, mas na segunda carta ele não quer saber de dar grandes conselhos. Paulo está se despedindo. Paulo está indo embora. Paulo está sendo entregue em expiação de sacrifício e está na hora de dar as últimas instruções ao seu filho na fé, Timóteo. Por isso, essa é a carta mais pessoal, mais sentimental, mais emotiva de Paulo. Nós aqui vamos ouvir o que um homem, na sua hora da morte, pensa, na hora da morte espera, quando escreve a um filho que ele adotou. Timóteo era um menino que não tinha referência paterna. Paulo começa no capítulo 1 elogiando Timóteo por perseverar. Aquele negócio que a gente cantou tanto aqui antes desse culto. Não desistir, continuar. Porque embora Paulo estivesse preso e a sua reputação estivesse na lona, embora ninguém mais quisesse estar perto de Paulo, Paulo elogia Timóteo porque Timóteo ainda não havia se envergonhado das cadeias de Paulo. Sabe, na hora que você reconhece os verdadeiros amigos, não é nos momentos de alegria em que tudo está dando certo, mas nos momentos em que as pessoas inventam coisas sobre você, no momento em que as coisas estão indo mal com você, e tem alguém que ainda diz para você: eu não me envergonho de estar junto com você. Esse é o seu verdadeiro amigo. E Paulo escreve a Timóteo, falando para ele: Timóteo, obrigado. Eu percebo que a sua fé continua sendo uma fé não fingida. Uma fé que você herdou de sua mãe, de sua avó. E aí você percebe que Timóteo não tinha figura masculina na família. O pai de Timóteo não era cristão. Muitas vezes a gente vai vir para Cristo e a nossa família não. Muitas vezes a gente vem para a igreja e deixa alguém da nossa família em casa. Muitas vezes a nossa família não é perfeita. E a gente fica pedindo a Deus: quando, Senhor? Quando a minha família vai estar todo mundo aqui? Quando vai estar tudo certo? Quando vai estar todo mundo bem? A gente fica pedindo, a mãe chora pelo filho, o filho chora pelo pai, o irmão chora pelo irmão, pedindo: Senhor, eu quero que a minha família vá bem. Aí Paulo escreve para Timóteo nos seus últimos momentos dizendo: não importa que a sua família não seja funcional, não importa que a sua família não esteja completa, não importa que o seu pai não esteja sendo a referência para você, deixa eu dizer uma coisa: a sua missão continua sendo ficar firme no evangelho. A sua missão continua sendo pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ora, esperava-se que a família de um pastor estivesse tudo bem. Timóteo era pastor de uma igreja grande. Se espera que a família esteja tudo bem, mas a família de Timóteo não estava 100%. Mesmo assim, Paulo dizia: eu sei que a sua mãe e a sua avó cuidaram para que a fé em Jesus permanecesse firme em você. Paulo nem sequer usou o crédito que tinha de ter evangelizado Timóteo. Ele diz: eu sei que desde pequeno alguém vem falando a você de um Deus que permanece ao nosso lado, mesmo que o pai não esteja. De um Deus que é Pai nosso, mesmo que o pai não esteja em casa. De um Deus que ama como um pai, mesmo que o pai não pareça demonstrar amor. Esse é o Deus que Timóteo ouviu falar. E que Paulo está relembrando a ele no seu primeiro capítulo. Paulo vai dizer: olha, ao contrário de você, Demas me abandonou. Diz o texto, nós lemos, que Demas, amando o presente século, o século I da era cristã, não tinha nem internet, o WhatsApp não tocava, não tinha Spotify. E mesmo assim, Demas abandonou Paulo, amando o presente século.
E aí eu me pergunto, se Demas, amando o século I, abandonou o evangelho por tão pouca coisa, como eu posso permanecer no evangelho com tanta oferta? Como eu consigo me segurar em um culto de domingo à noite? Como eu me levanto no domingo pela manhã para vir para a escola bíblica dominical? Como eu ainda abro a Bíblia para ler? Como eu ainda dobro os joelhos para orar? Como eu ainda abro a boca para glorificar? Eu abro a boca para cantar? Num mundo que tenta me arrancar da igreja o tempo todo. Como? O único remédio que há para que a gente consiga se manter firme, inabalável, é estando em uma boa base. E qual é a base? Jesus. A Jo cantou aqui. Ele é o centro de tudo. Tudo aponta para Ele. Quando eu permaneço nele, não importa se a minha família está mais ou menos, não importa se as circunstâncias estão balançando, não importa se há mais problemas do que vitórias, não importa, porque eu estou balizado nele. E quando eu estiver em dificuldade, quando parecer que tudo está ruindo, quando parecer que não tem mais saída, eu vou dizer como Paulo: mas o Senhor não me abandonou. Muitas vezes, nós queremos balizar a nossa fé nas circunstâncias. Mas deixa eu dizer uma coisa. O Evangelho não promete só benesses. O Evangelho não promete que a sua vida será um mar de rosas. O próprio Paulo, ao escrever a Timóteo, diz: saiba de uma coisa, aquele que servir a Cristo será perseguido. O Evangelho, meus irmãos, ele é algo que toma tudo de você, mas dá tudo para você também. Muitas pessoas acham que conseguem encontrar a felicidade no dinheiro que tem, no conhecimento que tem, na família que tem. E aí começa a colocar nos outros a sua expectativa de felicidade. Aí de repente uma crise financeira quebra a sua fé. De repente a família se dissolve. De repente aquilo que ele colocava tanto se esvai. E aí a base que mantinha a sua ideia de felicidade fica instável. E ele se sente perdido. Mas alguém que não coloca a sua fé e a razão da sua felicidade em um outro, esse olha para si e diz: eu sou frágil demais, e as pessoas são ruins demais e difíceis demais, para que eu coloque nelas, ou mesmo em mim, a razão da minha felicidade. Eu tenho que encontrar algo que seja realmente, preencher realmente tudo aquilo que existe de vazio em mim. O Evangelho é isso. É essa anunciação, não de uma só notícia, mas de uma pessoa. O Evangelho não é uma notícia boa, é uma pessoa que se personificou na terra. Diz João: tabernaculou, andou entre nós, ligou o céu e a terra em uma só pessoa. Esse é o Evangelho que se transformou de palavra em homem, em uma pessoa, e se relacionou conosco, e preencheu o nosso vazio, e disse: como eu preenchi tudo em você, você é meu, eu sou teu, e a gente vai caminhar junto para sempre. E nesse caminhar, ele vai moldar você. E às vezes a gente precisa, para aprender a ter tudo, sentir que tudo se foi. Esses dias atrás eu fui pregar sobre José, e aí eu disse que José, no poço, encontrou Jesus. Porque às vezes Deus permite que nós desçamos a este lugar, ao poço, para que quando a gente chegue lá no fundo do poço, a gente pare de se distrair com as coisas. No poço não tem mais para onde ir para baixo. Não tem mais o que olhar do lado. Nada mais te distrai. No poço só tem um lugar para olhar: para cima. E às vezes Deus vai permitir que você chegue ao poço para arrancar as distrações da sua vida. Paulo chega nesse momento, no momento de sua maior tristeza, dizendo não uma palavra de tentativa de consolo, tentando dizer a Timóteo: olha, fica tranquilo, eu vou morrer, mas está tudo certo. Não, Paulo vai incentivar a Timóteo. Paulo não está preocupado consigo mesmo, Paulo está preocupado com Timóteo, dizendo: Timóteo, você tem uma convocação sagrada, pregue a palavra. Faça aquilo que um evangelista tem que fazer. Hoje é culto de missões. Faça aquilo que um evangelista tem que fazer. Pregue a palavra. Tempo, fora de tempo. Não importa a circunstância. Não importa o quanto ruim esteja a sua vida. Não importa o quanto difícil esteja a situação. Uma coisa não pode parar em você. Continue pregando a palavra. Aí você fala: irmão Júnior, eu não sei pregar. Irmão Júnior, eu não sei falar.
Irmão Júnior, eu tenho dificuldades de comunicar a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não prega só falando. Diz um certo teólogo antigo, alguns tributam esta frase a Martinho Lutero, que disse: pregue a todo tempo. Se preciso, use palavras. Às vezes, nós vamos ter uma surpresa no céu. Você vai chegar no céu, Jesus vai te receber. Vem cá que eu tenho umas pessoas para te apresentar. E aí ele chama você, te leva para um lugar e diz: cumprimenta fulano, cumprimenta ciclano. Aí você vai dizer: Senhor, eu não conheço eles. Onde eles me conhecem? Vem cá, conversa com eles, deixa eles te dizerem. E aí vai chegar alguém dizer para você: oi, tudo bem? Vim aqui te dar um abraço, porque estou aqui por causa de você. Como assim? Eu não te conheço. Conhece sim, você só não se lembra. Eu era o vizinho de trás da sua rua. Toda vez que eu saía de casa, eu ouvia o som dos hinos que você cantava no quintal. Você nunca me viu passar, mas todas as vezes que eu passava de casa para o trabalho, eu ouvia os hinos que você cantava. Um dia, eu precisei muito de Deus, e foi a voz dos hinos que você cantava que eu ouvi no coração. Procurei uma igreja, aceitei Jesus, e eu estou aqui por causa de você. Pregue todo o tempo. Ah, e eu quero te apresentar outro aqui. Esse daqui é a atendente da loja em que você comprava roupa. Sabe, todas as vezes que você entrava na loja, a atendente dizia: tem alguma coisa diferente nele. Tem alguma coisa diferente nela. Algo que me chama a atenção. Eu não conversei com ela nenhuma vez, eu não conversei com ele nenhuma vez, mas tem algo diferente nele. Ele vem aqui e paga a conta certinho. Todas as vezes que eu digo obrigado, ao entregar o troco, ele diz: Deus abençoe. E aí tem algo diferente que aquece meu coração todas as vezes que eu ouço Deus abençoe dele ou dela. E aí, sabe, chegou um dia em que eu senti alguém falando de Deus para mim e lembrei do Deus abençoe. E eu disse: ah, eu tenho certeza que ela tem o mesmo Jesus que estão me oferecendo, então eu vou aceitar esse Jesus também. Eu estou aqui por causa de você. Pregue todo o tempo. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, pregues a palavra. Eu estou preocupado se de repente quando eu for, eu não tiver ninguém para passar o bastão. Ei, Timóteo, eu estou indo embora, eu estou voltando para casa. Porém, eu quero saber quem é que vai continuar aquilo que eu comecei. Olha para o lado, olha para os outros, olha para o púlpito. Um dia todos nós estaremos em um outro lugar. Ou estaremos todos com o Senhor. Mas e a próxima geração? Quem é que vai continuar neste púlpito? Quem é que vai continuar a palavra? Eu espero que todos aqui passem dos 100 anos de idade. Mas se não passarem, ou mesmo depois desses 100 anos, quem é que vai continuar a pregar esta palavra? Meu irmão, Jesus está voltando. Amém. Espero que não termine este culto, que Jesus volte antes. Mas eu quero saber, que se ele não voltar hoje, quem é que nós estamos formando para continuar essa palavra? Porque essa palavra não é uma palavra para ficar entre nós. Charles Miller, um dos fundadores das missões globais, disse: eu não tenho o direito de ouvir 2 vezes a palavra do evangelho, sem que o mundo inteiro tenha ouvido pelo menos uma. Ate no peito. Saber que alguém em algum lugar que não conhece o mesmo Jesus que eu conheço. Que existe alguém em algum lugar adorando um Deus que ele não pode chamar de Pai. E há alguém em algum lugar sofrendo, sem ter a esperança de saber que o Espírito Santo pode mandar um hino no seu coração dizendo: acalma, não desisti de você ainda. Então eu preciso, como Timóteo, ser convocado. E Paulo está convocando Paulo. Ei, Timóteo, eu já iniciei o nosso capítulo dizendo: as testemunhas são Deus e o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Pregues a palavra. A convocação não é de Paulo, a convocação é de Deus. Quando o culto é de missões, é uma convocação não do pastor Emerson, do pastor Amós, não é de ninguém daqui de dentro, a convocação é de Deus. Pregues a palavra. Porque é preciso que essa mensagem continue a ecoar pelos séculos e em todas as pessoas. Paulo, em seus momentos finais, vai dizer para Timóteo: Timóteo, já chegou a hora de eu ser oferecido em sacrifício. Esse termo, oferecido em sacrifício, remete a uma prática judaica da libação. Um pouco depois dos sacrifícios cotidianos,
Os sacerdotes limpavam o local, aspergindo os melhores óleos, melhores perfumes, e o vinho que ficava, o melhor vinho, era aspergido sobre o sacrifício, para apagar o fogo. E aí, por causa disso, subia o cheiro da mirra, subia o cheiro do incenso, subia o cheiro dos perfumes, subia o cheiro doce do vinho, e embriagava todo mundo ali com o cheiro. Todo mundo sentia aquele cheiro doce, gostoso. E lá longe, lá fora, lá no átrio, onde ninguém ainda, onde todo o povo estava esperando, eles sabiam, os sacrifícios estão terminando, porque eu estou sentindo o cheiro já, o cheiro doce do vinho, o cheiro dos óleos, o cheiro dos perfumes. Era a oferta de libação. Paulo está dizendo, está chegando o final do sacrifício. E eu sou a oferta de libação. Jesus está me chamando para casa. E antes de eu chegar em casa, eu quero dizer para você, não deixa que aquilo que a gente começou termine. Eu acabei a carreira, mas guardei a fé. Numa guerra entre gregos e os persas, numa planície chamada Maratona, os persas deram trabalho para os gregos. Os gregos tiveram dificuldades de vencer os persas. E havia sido o rei grego havia dito para suas cidades, as cidades gregas, dizendo, olha, se nós não vencemos estas batalhas, os persas são cruéis, eles matam, estupram, roubam. Então, se nós não vencemos estas batalhas, e em 24 horas não houver notícias, todos vocês se suicidem, porque é melhor se suicidarem do que caírem na mão dos persas. Quando eles venceram tarde. Estava demorando muito e o tempo já estava acabando. Por isso, Milcíades, que era o rei grego, chamou um atleta chamado Fidípides e disse, corre até Atenas e avisa, antes que eles se matem, que nós vencemos. Esse Fidípides correu 40 quilômetros, 195 metros, de onde eles estavam até Atenas. Ele correu tão rápido e com tanta força, para poder dar a notícia antes que todos se matassem, que quando ele chega no lugar, abre-se os portões, ele só tem o tempo de dizer uma palavra, vencemos, e cai morto. Por causa disso, nos Jogos Olímpicos, existe a corrida de maratona, a maratona que a gente conhece no final de dezembro. E ela tem exatamente 40 quilômetros, 195 metros, em honra a este caso. Paulo está usando o termo do atleta, a carreira, para dizer, Timóteo, eu fiz a minha parte. Eu corri. Eu precisava levar uma mensagem urgente antes que todos morressem. E eu corri. Eu fui. E agora, chegando no final da minha mensagem, eu vou dizer para você, vencemos. Vencemos, Timóteo, vencemos. Já está preparado para mim a coroa do vencedor, a coroa de justiça, que será entregue por ele, por Jesus. Ele me entregará a coroa de justiça naquele dia. Ele é o justo juiz que vai me entregar essa coroa. Vencemos. Paulo está dizendo, acabei a carreira, Timóteo. Guardei a fé, ganhei o prêmio, Timóteo, eu estou voltando para casa, Timóteo, acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou a negação, aquele homem que me encontrou no caminho de Damasco, que me cegou, que me fez entender que ele era o caminho, verdade e vida, aquele homem vai me abraçar de novo, Timóteo, eu vou fechar os meus olhos aqui na terra, mas vou abrir os meus olhos no céu, e a primeira pessoa que vou enxergar, Timóteo, será aquele homem daquele caminho, eu estou com saudade dele, Timóteo, eu sei que ele vai me receber. Mas não importa agora isso, o que eu quero saber é quem é que vai continuar o que eu comecei. Prega a palavra, Timóteo. É isso que Paulo está convocando Timóteo. E Paulo está dizendo, e faz isso depressa. Vem depressa. Não tarda. Paulo estava na casa de Carpo, provavelmente em Troade. Depois da sua primeira defesa, havia muita gente contra ele. E um certo Alexandre, latoeiro. Ele delata Paulo onde Paulo estava. Paulo é preso, provavelmente na casa de Carpo. E quando ele é preso, lá ficam os seus livros, a sua capa, os seus pergaminhos. Ele não consegue buscar, porque os soldados já estavam arrastando ele para fora. Ele diz para Timóteo, Timóteo, quando você vier, passa na casa de Carpo, Troade. Pega os livros e a capa que eu deixei, mas não esqueça dos pergaminhos. Os pergaminhos eram uma palavra de Deus, cópias do Antigo Testamento, que Paulo guardava. Por quê?
no seu último instante, um pouco antes de fechar os seus olhos, um pouco antes da espada descer sobre a sua cabeça, ele queria olhar para aquela palavra. Um pouco antes de morrer, ele queria ainda abrir o pergaminho e ler o consolo das palavras de Deus para o seu coração. Quem sabe ele queria ler um pedaço de Isaías. Quem sabe ele queria ler um trecho de Jeremias. Quem sabe ele queria cantar um salmo antes que a espada descesse. Por isso ele fala: Timóteo, vem depressa e vem antes do inverno. Vem, porque eu não sei quando vai ser, mas antes de eu partir daqui, eu quero te ver. Eu quero ter a certeza e olhar nos teus olhos de que você vai continuar aquilo que começamos. E aí, esse vem depressa me chama a atenção porque Paulo está preocupado com os dias em que eles estão vivendo. E eu também estou. Também estou preocupado com os dias que estamos vivendo. Ele diz: Timóteo, os dias são maus. A gente precisa pregar a palavra porque já estão começando a arrumar doutores para si. Já estão arrumando gente que diz aquilo que afaga o ego. Já estão arrumando gente para dar alegria aos ouvidos e enganar as pessoas e dizer que está tudo certo e dizer que está tudo bem e justificar a permanência dos seus pecados. Ei, Timóteo, já tem gente que está tampando os ouvidos, tendo coceira e escutando conversa errada, não estão escutando o verdadeiro evangelho, não estão ouvindo a voz de Cristo, voltaram para as fábulas. Ah, Timóteo, eu preciso que você venha depressa para você aprender que é preciso pregar o verdadeiro evangelho, aquele que realmente vai mudar a vida das pessoas, porque evangelho que não muda as pessoas não é evangelho. Evangelho que não transforma a vida não é evangelho. Evangelho que não muda a conduta não é evangelho. Evangelho que simplesmente alegra o coração, mas mantém a pessoa do jeito que está, não é evangelho. O verdadeiro evangelho faz um reboliço dentro do seu ser, te incomoda de dia e de noite, não deixa você em paz, até que aquilo que perturba você realmente mude a sua vida, que aquele vício que você continua seja rompido e arrancado de você, que aquilo que faz você ser mal deixe de estar dentro do seu coração. O verdadeiro evangelho vai transformar você de dentro para fora. Senão não é evangelho. Senão não é Jesus. Se você vasculhar todo o ministério de Cristo, todos aqueles que se encontraram com Ele mudaram. Todos. Todos. Todos os que se encontraram com Cristo mudaram. Então por que eu vou achar que eu vou encontrar esse Jesus aqui e vou permanecer do mesmo jeito? Paulo está dizendo: Timóteo, esses dias estão chegando em que as pessoas não querem ouvir o verdadeiro evangelho. Então você vem depressa e prega. Os dias estão vindo em que estão procurando bons pastores, bons oradores, apenas para pregar aquilo que eles querem. Por isso vem depressa e prega. Os dias maus vêm e as pessoas estão arrumando desculpa para permanecer no pecado. Então vem depressa e prega. As pessoas estão olhando para si mesmo e não estão olhando mais para ninguém, porque afinal, eu não me importo se lá na Nigéria estão escravizando mulheres, estão mutilando pessoas em nome de Cristo, porque professam a Cristo. Ah, não me interessa, não chegou na minha família ainda. As pessoas estão fazendo isso, Timóteo, estão perdendo amor. Ainda não chegou em mim, então eu não me importo com as crianças sofrendo na Palestina e em Israel, porque não chegou em mim. Mas o Senhor está dizendo, e Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, está na hora de pregar. Está na hora para dizer que aquele coração de pedra tem que virar coração de carne, para sentir no coração a miséria do povo, a dor que o pecado está causando no mundo. Eu quero alguém que ainda se comprometa com esta palavra, Timóteo. Eu ainda quero alguém que sofra, porque o mundo está sofrendo. Eu quero alguém que ainda se compadeça daquele que passa fome. Eu ainda quero que alguém se compadeça daquele que está em uma cama, em um leito, em um hospital, aquele que está sendo injustiçado, aquele que está sendo preso no nome de Cristo. Eu quero ainda alguém que aqueça o coração quando o nome Jesus é pronunciado. Eu quero, Timóteo, que você pregue o verdadeiro evangelho, para que esta palavra não morra, nem nos ouvidos dos que creem, nem nos ouvidos daqueles que não creem. Por isso, Timóteo, prega e vem depressa. Vem antes do inverno. Porque eu estou indo, mas você fica. E essa é a mensagem. Paulo foi, mas a gente ficou. E o que você vai fazer com o evangelho que foi dado a você? O que você vai fazer com a mensagem que foi transferida para você? O que você vai fazer com a palavra que foi ministrada a você e que agora é obrigação e convocação sua ministrar a outros? Você põe de pé, igreja, por favor. Você tem uma escolha. Cristo não força. Cristo não pressiona.
Cristo só conta a história. Cristo conta a história do amor dele por você. No Evangelho, o Evangelho, é essa história de amor. De um Deus que te amou tanto, 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 que se entregou completamente por você. E a única coisa que Ele quer é reciprocidade. Ele quer que você também se apaixone por Ele. Ele quer que você olhe para a palavra dEle. E você possa viver por Ele, do jeito que Ele viveu por você. Nós temos aqui a maioria de crentes. E aí a minha reação automática é fazer um apelo. É pedir para alguém que não tem Jesus, aceitar Jesus. Só que hoje eu queria fazer algo diferente. Eu queria que aquela pessoa que até hoje não se comprometeu. Sabe aquele negócio de ser crente, de vir para a igreja, cantar num grupo, dar o seu dízimo, dar a sua oferta, mas se comprometer. Dizer, Senhor, eu quero te servir de verdade. Eu quero ser capaz de ter em mim um fogo ardendo de forma tão poderosa que não importam as circunstâncias que me rodeiem, eu continuarei do teu lado. Eu continuarei te buscando. Eu quero ter um fogo ardendo em mim de forma tão grande que não importa quanto esteja difícil para mim, eu ainda vou proclamar o seu nome. Vou louvar o seu nome, vou manter viva essa palavra. Senhor, eu quero me comprometer contigo a realmente continuar aquilo que Paulo e Timóteo começaram. Então eu queria pedir para você fazer este laço, este compromisso com o Senhor. E a noite é propícia, é culto de missões. Eu queria que você se comprometesse diante de Cristo a viver uma vida que seja o Evangelho pregado. Sem você precisar abrir a boca. Sem você precisar abrir a Bíblia. Que a sua vida seja um Evangelho pregado. E isso é algo que a gente se compromete. Um contrato que a gente assina. Um pacto que a gente sela. Se você quer fazer isso, e tem coragem, é homem de fé, é mulher de fé, corajoso, corajosa, eu queria que você desse um passo. Para você mesmo, para que você dissesse, eu dei esse passo. Saísse do seu lugar e me permitisse orar por você. Eu queria orar junto com você, agradecendo a Deus, porque você tomou uma decisão de comprometimento. Mas, irmão Júnior, eu sou crente, irmão Júnior. Não importa. Eu não estou falando de aceitar Jesus. Eu estou falando de se comprometer. De fazer compromisso. De selar pacto. Mas, irmão Júnior, eu tenho muitos anos de crente, irmão Júnior. Isso também não importa. Eu não estou falando de servir a Jesus por anos. Eu estou falando de pacto. De comprometimento. Eu estou falando de contrato entre você e Deus. Se você quer, vem. Feche os seus olhos, irmãos. Eu vou orar e você tem toda a liberdade de vir. Se não tivesse alguém assim, Deus não diria para eu fazer esse tipo de convite. É só entre você e Deus. Você não está assinando um contrato comigo, você está assinando um contrato com Deus. Dizendo, Senhor, eu quero que minha vida seja um evangelho pregado. Que bom que tem uma igreja corajosa aqui. Que bom que tem uma igreja corajosa. Dez segundinhos para você se decidir, vem. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero tomar essa decisão, Jesus. Senhor, eu quero ser teu filho. Não só no nome, mas na prática. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma para uma sala em que vai estar só você e Ele. Eu não tenho esse poder, mas Ele tem. Por isso feche os teus olhos. E nessa hora, encontre-se com o Senhor. Naquele lugar secreto que só está você e Ele.
E nessa hora, diga para Ele: eu assino esse contrato, eu faço esse pacto, eu sou o teu Senhor. A minha vida será a proclamação da tua palavra viva. Senhor, me deixa ser, me deixa fazer, me deixa, Senhor, operar, falar em teu nome, ser como tu és, ser reconhecido como tu és. Pai, me ajuda. Não vai ser na sua força, vai ser na força do Senhor. É Ele que vai te amparar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te largar. Ore agora, fala com Ele. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, prontos para te dizer: eu não quero ficar no raso, eu não quero só frequentar um lugar sagrado. Senhor, eu quero morar em um lugar em que tu estejas comigo 24 horas. Senhor, eu quero que minha vida seja a sua palavra proclamada. Eu quero correr a carreira que me está proposta. Pai, eu quero, Senhor, carregar uma mensagem até o último dia da minha vida. Nem que seja, Senhor, para no final eu apenas dizer que vencemos. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso compromisso. Ouça a voz dos teus filhos e filhas que aqui estão se comprometendo contigo, dizendo sim, Senhor, estamos aqui. Eis-me aqui, Senhor, usa minha vida. Pai, nesta hora eu te peço, Senhor, autoriza-me, ó Deus, a proclamar uma bênção especial para eles. Autoriza-me, Deus, a profetizar sobre suas vidas um poder, uma mudança, uma unção, Senhor, que até agora não tinha sido experimentada. Visões, sonhos, ó Deus, que até agora não tinham acontecido. Senhor, me permita, Pai, pela tua palavra, Jesus, validar este contrato, ó Deus, carimbado pelo selo do teu Espírito Santo, fazendo destas pessoas vitrines, janelas que mostram um pedacinho do que é o céu. Mostra, Jesus, o que o Senhor pode fazer na vida de quem se entrega a ti. No nome de Jesus agora, nós proclamamos o teu nome. Palavra, vida, conduta, tudo em nós louvará teu santo nome. No nome de Jesus. Eis-me aqui.